Alerta de golaços, em um de cada lado. A história do São Paulo se repetiu. Ferreirinha vai lá, faz um gol, mas acaba empatado. São Paulo só empata no Campeonato Brasileiro, dessa vez contra o campeão brasileiro, o Botafogo. Os detalhes do jogo no Newton Santos, com a Roberta Barroso. Fã de esporte, tudo igual no Newton Santos. Botafogo e São Paulo empataram por 2-2 em um jogo marcado por contusão, golaços, gritos de burro e até polêmica pelas decisões da arbitragem que incomodaram os dois lados. O Botafogo deu o primeiro susto com o Savarino. O São Paulo também apareceu na frente. Caleri. John evitou o gol, mas ele não conseguiu segurar o chute de Ferreirinha. O jogador do São Paulo, com calma, saiu da marcação de Marlon Freitas e abriu o placar no Newton Santos. Um golaço. Veio a resposta quase imediata de Savarino. Ele recebeu, dominou e de fora da área empatou o jogo. Aos 29 minutos, problema para o time paulista. Em dividida com Marlon Freitas na entrada da área, Caleri sentiu o joelho, recebeu atendimento em campo, tentou voltar, mas acabou sendo substituído por André Silva. Aos 45 minutos, lance polêmico. Cuiabano recebeu na área e caiu na jogada com Alan Franco. O juiz marcou pênalti, mas após analisar o VAR, voltou atrás. A outra polêmica do jogo veio pouco depois. Ferrarese ficou com a sobra depois da cobrança de escanteio e balançou as redes. O bandeirinha marcou impedimento. O árbitro foi consultar o vídeo. Gol anulado. Só que nem deu tempo do torcedor botafoguense comemorar a decisão. Na jogada de André Silva e Ferreirinha, André livre colocou o São Paulo na frente de novo. O Botafogo voltou para o segundo tempo se lançando ao ataque, mas foi um início mais morno. Aí, quando Renato Paiva substituiu o Gregory por Patrick de Paula, ouviu gritos de burro da arquibancada. Aos 19 minutos, Savarino levou o perigo, bateu pro gol. No desvio, Rafael defendeu com categoria. O Botafogo chegou de novo, só que de novo Rafael estava atento. Defendeu quando Igor Jesus mandou de cabeça e na sobra também evitou o gol de Matheus Martins. O Botafogo buscava o empate, pressionava e o São Paulo se segurava. Aos 38 minutos, Savarino cobrou o escanteio. Igor Jesus fez de cabeça, 2-2. Outra boa chance para o Botafogo. Savarino chegou batendo cruzado. A bola passou raspando a trave. Ficou nisso, Botafogo 2, São Paulo 2. Quarto empate do time paulista no Campeonato Brasileiro. E do lado do Botafogo, torcida bem incomodada com o técnico Renato Paiva. A torcida é soberana, tem direito a manifestar-se e ponto final parágrafo. Quanto a isso, é a vida do técnico, do jogador, do presidente, do diretor, de quem anda nesta vida profissional. Agora nós temos é que tomar decisões em consciência. Aí a inconsciência é analisar a minha equipa, analisar o jogo e tomar decisões para que a equipa melhore. E a verdade é que a equipa melhorou. A torcida está revoltada com o resultado. Óbvio, porque é ganhar como nós também queremos. E nós também estamos revoltados. Custa-nos é olhar para este jogo e dizer assim: cara, fizeste um número de finalizações suficientes para ganhar este jogo e não ganhaste. Essa é que é a questão que me deixa triste e que eu levo para casa. Acredito que seja, principalmente ali nos minutos finais, né, quando a gente tem um resultado na mão, é saber interpretar melhor o jogo no final, né? A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil. Então, no final, a gente poder segurar o jogo, segurar a bola também lá na frente, poder tirar melhor a bola, segurar melhor o tempo para poder o resultado vir positivo. E a gente vai melhorar isso cada vez mais. Vamos falar agora de Botafogo e São Paulo. 4 gols, empate por 2-2 lá no Newton Santos. André Donk. Acho que o Renato Paiva, na hora que ele está fazendo a análise, ele coloca um aspecto, né? Até a gente falava aqui, enquanto a gente fez as sonoras, que aí é determinante. Fala, fizemos o suficiente para vencer o jogo. Pelo menos em termos ofensivos. Quando ele faz essa ponderação, eu concordo. Acho que é um Botafogo que ofensivamente produziu bem, já mostrou nessa temporada. 21 finalizações.
8 no gol. E quando teve o Savarino centralizado, que assim começa o jogo... Ele estreou em 2025, hein? E aí é diferente. Até perde um gol no começo do jogo, depois de um bom passe do Jorge Jesus, mas faz o golaço que fez. Então acho que foi, de fato, o Botafogo produziu bastante. O São Paulo em algum momento foi melhor ali na reta final do primeiro tempo. Depois recua, pode falar, recuou bastante, mas assim... Olha a resiliência que o Zubeldia está tendo que ter já desde o ano passado, com todas as dificuldades, ainda, por mais que não esteja vivendo um grande momento, mas é uma referência o Caleri. E aí ele precisa sair e até torcer para que não seja nada mais complicado. Grave. Falando do jogo, Johnny. Isso que eu ia falar, Bel. Falando do jogo, eu tenho uma opinião que é a seguinte. O São Paulo consegue ficar na frente no placar 2 vezes, né? E no 2-1... São Paulo faz o que não deveria ter feito também contra o Cruzeiro, volta tudo bem, isso pode ser uma questão do elenco cobertor curto, etc. Mas eu fico pé da vida quando isso acontece, porque você atribui às vezes, o São Paulo recuou, mas pô, segundo tempo, o time cansa, certo, etc. Mas daí você toma o gol de empate do Igor Jesus. Cara, os minutos finais desse jogo parecia Argentina e França na final da Copa. Jogo pegado, então correria. Foi bom pra caramba. Então, tipo, tinha um gás ali, né? Não é que o São Paulo tava morto em campo. O São Paulo ainda tinha um gás pra etapa final e acabou deixando esse gás só pra quando tomou empate. Eu entendo a corneta da torcida em relação a isso. Se tivesse mantido o ritmo ali, na boa partida que vinha fazendo contra o Botafogo, talvez o empate nem teria sofrido o empate. E do lado do Botafogo... Positivo ver Igor Jesus e Savarino bem, hein? Porque o começo de temporada dos dois era muito abaixo. Savarino... Golaço, hein? Putz... O Ferreirinha fez um golaço, o Savarino falou, eu também sei, eu sei ligar por dentro que ele tem que jogar. Dava pro goleiro essa? Acho que não, hein? Sem chance. Mas se fosse no Donelli, iam falar que dava pra pegar, né, coitado? É isso. Não é não, Eugênio? É isso. Corneteiros corintianos. Não, tô cornetando até a torcida que pega muito no pé do Donelli, tadinho. Mas nem o gol do Ferreirinha dava pra pegar, e muito menos esse do Savarino. Completo êxito foi aí. mais no alto lá. Nossa senhora, que golaço. Já que citamos o Corinthians rapidinho, o Banjo da Fiel tava dizendo que o Donelli chama gol. Como esses caras são corneteiros, Nossa senhora, ô Banjo. Não ajudam tudo em nada. Né? Bando de corneta, eu vou te falar, viu? Mas voltando ao tricolor e ao fogão. E só pra finalizar... 2 golaços, hein? Abel, André Silva muito bem, né? O Caleri tá fora. Costuma entrar bem. Ele é bom jogador. Ano passado eu fui cornetado porque eu elogiei muito ele. Daí ele teve uma fase ali não tão legal, etc. Ele é muito útil e a gente deseja sorte aí pra ele, porque Pode ser provavelmente... que ele tenha que assumir aí, caso o Caleri fique um tempo fora. Tomara que não seja nada grave, mas... E a torcida do São Paulo precisa ter a consciência de que é o seguinte... Pegam muito no pé do Zubeldia, eu sei. O Zubeldia erra também, tá? Ele tem não tô muitos passando problemas. pano. Eu vejo que ele tem muitos problemas. Eu acho que é exagerado. Minha opinião. Abel, é exagerado. É muito exagerado. Esse zum de que o Zubeldia não serve, que o Zubeldia tem que cair. Deixo claro minha opinião aqui. É um bom técnico, faz bom trabalho. O São Paulo jogou bem no ano passado na Libertadores. Não dá pra fazer milagre. Foi eliminado no confronto... Tudo bem, no primeiro jogo, realmente. Primeiro tempo ali, o Botafogo massacrou. Mas terminou o confronto ali nos pênaltis. Com o São Paulo perdendo o gol. Só que ele tá perdendo muito jogador importante, gente. Não, sabe a impressão que me passa? Lucas, Oscar, o Luiz Gustavo, Exato. um monte de gente. Pablo Maia. Caleri agora. Caleri agora. Não tem, esse elenco todo com reposição à altura pro São Paulo. Isso fala um pouco. Ficar cornetando, falando que o cara tem que cair, eu acho exagero. Essa é a histeria que vive o futebol brasileiro. E aí eu vou de novo citar lá o Memphis. Porque você, ano passado, teve um duelo sensacional de quartas de final de Libertadores entre esses dois times. Sim. Que terminou com 2 empates. O Botafogo passou e foi campeão da Libertadores. Então o São Paulo ontem jogou fora de casa contra o campeão da Libertadores, que é verdade, não está jogando hoje tão bem quanto jogou ano passado, mas ainda é um jogo fora de casa. Empatou o jogo. Não é motivo de fim do mundo. Sim. Assim como para o Botafogo... empatar, mesmo que em casa, contra o time do São Paulo, um Botafogo que está se reconstruindo, também não é o fim do mundo. Só que você pergunta para torcedores de Botafogo e São Paulo, eles querem mandar embora os técnicos. Eles não querem saber. A galera adora trocar de técnico nesse país, é brincadeira. Acontece isso, ganha um jogo, ganha outro, só que a sequência é uma sequência ruim. Se você parar de pensar na vitória de hoje e passar a pensar num time consistente, num time pronto para jogar competições, temporadas,
a tendência é que você ali na frente comemore mais vitórias do que uma vitória pontual hoje. E isso é o que o futebol brasileiro não consegue entender. Há uma histeria, isso parte muitas vezes dos torcedores, que são muito passionais, mas muitas vezes isso também tem um boom ali. Impulsionado pela imprensa. Opa! A imprensa hoje é uma imprensa muito mais ampla do que já foi um dia, tá? Sim. Antigamente você tinha ali rádio, jornal, um pouquinho de televisão, lá atrás. Hoje em dia todo mundo é imprensa. E todo mundo vai atrás de audiência, que na internet é view, é clique e tal. Likes, caça likes. E o que repercute? É o cara que grita, começa a bater, você tem que mandar embora, que não presta, que não sei o quê. Isso pode ser bom pro like dele ali, pro view dele. Que ele vai satisfazer o ego de alguns torcedores que estão revoltados e que querem demissões. Mas, na maioria das vezes, é ruim pro time, a médio e longo prazo. Fala, rapaziada, parando o vídeo rapidinho aqui para pedir para vocês deixarem um like, comentarem, compartilharem, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui em cima, Live Pix, quiser mandar mensagem de texto ou de áudio pra gente, lá você manda, escaneia aí o QR Code, manda lá. Ali o e-mail do canal, rafagames10@gmail.com, nosso e-mail de contato, manda mensagem lá pra gente, a gente responde assim que possível. E pode trocar uma ideia por exemplo, proposta de merchandising, de jabá aqui pro canal, propaganda, divulgar o seu curso, sua empresa, seu produto, seu comércio aqui no canal, tá? 4 planos de membros. Quer ajudar o canal? Tem 4 planos de membros, tem de 3, de 15, de 5 reais, vários valores diferentes. Se ajuda escolhe um, ajuda muito a gente aqui no trabalho que a gente faz, manter o serviço e manter a estrutura que a gente tem aqui, que não é baratinha, tá? É cara. E, logicamente, aqui embaixo o link do canal 2.0, se inscreve lá, com vídeos curtos e shorts para vocês, sobre tudo que rola sobre o Botafogo na mídia e etc. Então vamos lá, vamos seguir com o vídeo e depois no final a gente conversa um pouco mais. Quem foi o 10 e faixa da rodada? É o assunto do próximo jogo. Alô, Neto, hein? Alô, Neto! Botafogo e São Paulo 2-2. E aí o homem tava o quê? Inspirado. Fez esse golaço, menino Ferreirinha. 4º gol dele, de 10, que o Neto falou que vai distanguir. Ainda mais injeção de ânimo pro jogos. Renato Gaúcho ou Craque Neto? Craque Neto. Craque Neto mudou a história do Ferreirinha. É isso. Mudou, pô. E aí eu quero perguntar pro Rafa um negocinho aqui, porque o Ferreirinha tá, não tem nada a ver, nem escutei, tá bom. Eu também não. Eu tô achando que o Ferreirinha, antes dos jogos, tá indo com vídeo do Neto ali pro vestiário. Motivacional. Não, que ele escuta ele falando e fala, agora eu vou. É o passe. E aí assistência também. Não, o Barbosa nesse lance o Barbosa ali, o que ele queria? Ele queria fazer de goleiro? Eu vi o lance realmente. Foi comemorar no tardezinha. Muito mal. Foi na tardezinha. Não dá, gente. A movimentação dele é inacreditável. Olha ali, ele foi pra perto do pô. Não, foi muito surreal. Muito mal, e assim, a sensação que eu tenho é que ele se perde no lance, ele termina de se perder, porque ele não consegue mais voltar. Acho que ele fica com medo de tomar, eu não sei o que aconteceu. Mas o Ferreirinha veio muito bem, né? E o gol do André Silva. Esse passe é difícil, cara. Não, mas o Barbosa era pra estar ali. O Barbosa facilitou. Foi muito pra dentro do gol. O Barbosa facilitou. Ô, Raoni, você também vai usar tanguinha, seu Ferreirinha? Então, eu pedi pra produção. Pediu? Uma tanguinha? Isso, eu ia vesti-la hoje como forma de provocação ao Craque Neto, ídolo Craque Neto. Pode estar usando, a gente não sabe. Não, vamos lá então. Queria mostrar. Eu fiquei preocupada. Não, mas pode providenciar a produção. Eu queria saber se pode esse tipo de coisa. Não, vamos ligar, inclusive. É simples assim? É só andar de ficar de tangue? Não, que é isso. Mas isso deve ter sido provocação do nosso diretor, o Aércio, né? Imagina. Ele falou, fala com o Raoni esse tipo de... Ele não falou nada disso no meu ponto. Mas, assim, o jogo do São Paulo hoje contra o Botafogo, né? A gente pode analisar por vários aspectos esse resultado de 2-2. Mas é o São Paulo que ficou na frente do Botafogo. Teve o golaço do Botafogo para empatar o jogo quando ainda estava 1-0. Mas eu achei dos dois times muitas falhas defensivas. Impressionante como a gente vê espaços nos dois times de marcação. Muito espaço, isso mesmo. Muito impressionante. Mais uma vez o Rafael brilhando. Para mim é o melhor jogador do São Paulo nessa temporada, ao lado dos jogadores de defesa, que é o Arboleda e o Alan Franco. Mas me impressionou bastante como os dois times deram muitos espaços. A gente está falando de Campeonato Brasileiro já, que é um São Paulo que vai para o 4º empate e um Botafogo que não consegue manter uma qualidade defensiva nos jogos por um determinado espaço de tempo. Ele cede espaços demais para os times. Então foi um jogo que, olha, 2-2, pô, foi legal, tecnicamente, os gols são bonitos, mas a gente tem que fazer uma crítica para os dois times. E falha de concentração, né, Góis? Isso que eu ia falar. Esse gol do que o Barbosa foi para dentro do gol, isso é totalmente falta de concentração, pô. Total. O cara não pode ir para perto do goleiro, pô.
Total. Nessa bola aí, eu já achei que ele foi muito pra dentro do gol e a bola ia pra fora. O John ficou até puto com ele nesse lance. Posso fazer uma pergunta burra? Tem alguma chance de ser uma orientação, não, né? Não tem. Valeu. Eu falei que era burra, por isso aí que eu tem que não tem como. É porque assim, 2 lances ele faz a mesma coisa, eu prefiro acreditar, porque assim, sabe como é que você faz carinho na pessoa? Você fala que eu prefiro acreditar. Olha o espaço pra jogada. Olha o espaço. Muito espaço. Você esse gol, isso. Igual esse gol aí, pô, o Marlon pra mim é um jogadoraço. Mas tipo assim, com tanta gente lá pra trás, tem que sair pra tirar a bola, deixa ele levar o drible. Porque assim, se você olhar, o Vitinho tá fazendo essa sobra, e ele pode tomar o drible tranquilamente ali. Vai ali. O Vitinho tá sem fazer nada agora nesse momento. Mas e o medo de tomar? Não, mas se tomar, tem cobertura. Não, concordo com vocês, tá? Não pode ter medo de tomar, pô. Mas o cara tá dentro da área, pô. E, Bárbara, a gente fala do futebol profissional. 50 mil pessoas na frente dele. Sim, o estudo é intenso desses jogadores. Tava claro que o Ferreirinha ia fazer isso. Pra quem acompanha os jogos de São Paulo, o Ferreirinha, ele faz isso. Se você dá o fundo pra ele ali, você prejudica a ação de jogada do jogador. Ali você ajudou. Aí tem depois o gol do Botafogo, que é um golaço aí. Tá jogando muito também o Cuiabano, tá jogando muito hoje de novo, cara. Agora. Impressionante. O Cuiabano jogou muito hoje de novo. Aí É uma bola que vai circulando no ataque do Botafogo, né? Você vê que é uma... Que golaço. É uma jogada trabalhada. Esse aí era muito mais difícil pra defender, até porque tava fora da área, o cara... Mas aí tem o defensor, o mérito do Botafogo, mas o São Paulo fez o gol, não comemorou 5 minutos, não se ajustou 5 minutos em campo. Rapidamente já toma esse gol de empate. Mas também o São Paulo com uma escalação assim... Mas vocês não acham mérito dele, não? Chutaço? Não, total. Esse aí sempre foi mérito. Que isso. E o Savarino, ele tem uma parada, cara, que assim, ele joga centralizado, né, Rafa? Ele joga... Hoje ele jogou centralizado. Hoje ele já jogou muito bem. Ele é outro jogador. Até porque quando ele chegou ano passado, o pessoal lembra muito ele do Atlético Mineiro, né, cara? Que no Atlético Mineiro ele jogava pelas beiradas. Só que ele mudou completamente a característica dele. Então ele jogando por 10 anos. Tanto é que o Almada chegou ano passado e normalmente todo mundo achou que ele ia jogar de 10. E quem jogou foi o Savarino e o Arthur Jorge botou o Almada pela esquerda. O Savarino ele rende muito mais jogando de... Também acho, fez uma boa partida hoje e é isso. Acho que assim, né? a gente tá falando, cara, acho que é a mesma língua. São 2 times que também... O São Paulo, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Assim, o Zubeldia tem um trabalho muito que oscila demais. Tem jogo que o São Paulo tá ajustadinho, tem jogo que o São Paulo... parece displicente, parece bagunçado, e aí faço até um paralelo com o Fluminense do Mano com outras características. Boa parte do problema é isso aí. Que a gente e tá aí, lesão, mais uma. Porque se você pensar assim... Caleri, né, no caso, a imagem é o Caleri, não é? A Caleri saiu machucado. O que eu acho que é um problema muito grande pro Zubeldia existe uma expectativa do início da temporada do São Paulo, que você fala, o time do São Paulo. No meio pra frente aqui, você tem Pablo Maia, Alisson, aí você vai ter Oscar, Lucas, Ferreirinha, o Luciano e Caleri. Vai voar, né? Aí você cria uma expectativa alta e esse time não tá em campo, Pega a escalação do São Paulo hoje, ela é um time fraco. Um time fraco. Ok. No máximo ok. Né? Um time no máximo ok. O que faz o Zubeldia mudar do 4-4-2 que ele inicia no ano, formando o meio-campo com Oscar e Lucas. E aí tinha o Pablo Maia, que se lesionou ainda no Paulista, e ele muda hoje para um 3-5-2. E aí o que ele faz? Ele transforma os 2 laterais em verdadeiros alas. Só que não tá dando certo esse tipo de jogo pro São Paulo. E aí tem um ponto que eu critico o trabalho do Zubeldia nesse 3-5-2, é que ele coloca 2 caras para fazer a cabeça de área, que é o Marcos Antônio e o Alisson, que são 2 volantes baixos. Se a gente reparar, o número de bolas aéreas que o São Paulo sofre no jogo, tomou o gol contra o Alianza Lima, assim, o segundo gol de empate. O primeiro foi até uma bola no Barcos, que ele ajeita de cabeça e ganha, e hoje toma mais um gol de bola aérea no escanteio, e aí tem a composição dos jogadores no escanteio, é um time baixo, toma gol do Cruzeiro na bola aérea também, o Zubeldia precisa tomar algumas decisões. Não tá dando certo. Vou discordar, um time baixo jogando com 3 zagueiros, mesmo com 3 zagueiros. Então, porque invariavelmente no jogo, eu fiquei hoje analisando isso, o Ferrarese sai dessa função de terceiro zagueiro, que é o Cedric que não consegue, ele virou lateral. E aí fica uma zona de abandono. Mas é isso que eu tô falando. É um time bagunçado. É um time que tem dificuldade de encontrar maneira de jogar. E assim, o 3-5-2, eu sou fã do 3-5-2, tá? Eu gosto muito. 3-5-2. Mas ele é lindo quando o time tá organizado e pra atacar. Pra você se defender, meu irmão, você tem que ter muita consciência do que você tá fazendo pra se defender bem no 3-5-2. O primeiro tempo eu gostei do São Paulo, cara. Achei que o São Paulo tava bem lúcido em campo, assim. Se pegando as escalações, o jogo no Newton Santos, eu falei, cara, hoje não é jogo pro São Paulo, não, cara. Acho que o São Paulo vai sofrer o jogo inteiro. Imaginei que era o Botafogo com a bola o tempo inteiro. Não foi. O primeiro tempo, principalmente, São Paulo chegou a 65% de posse de bola no meio do primeiro tempo, criando mais. E assim,
sofrendo um pouco. Sofreu aquela defesaça do Rafael que a gente viu do Savarino no início, o gol, que foi um chute fora da área, e não sofreu mais no primeiro tempo. Aí no segundo tempo vem o Botafogo sofreu com mais poucos cruzamentos, né? A bola teve perigo. Uma coisa que eu fico pensando sobre esse Botafogo, enquanto você estava falando, Simões, é que o Botafogo, ele é um time que a gente não sabe como é que ele vai se comportar, eu digo, de mercado nos próximos anos, né? Ele tem muito dinheiro para segurar jogador e contratar, mas ele também tem uma janela em que ele pode se desfazer de boa parte do time, principalmente dos melhores jogadores, porque são os jogadores que aparecem mais e ele tem porta aberta na Europa, a gente já sabe disso. Cara, a sensação que eu tenho também, e aí trazendo um pouco a discussão para o Botafogo, Rafa, é que, cara, a expectativa do torcedor vai ser sempre daquele Botafogo que fez o que fez no ano passado, só que perdeu jogadores que você não substitui assim. Mas, cara, você não vai chegar no mercado... Mas ainda acho que o Botafogo não pode ficar pensando nos jogadores do ano passado. Mas como é que uma casa se perde? A Almada se perde o Luiz Henrique, se perde o Nuno Santos, se perde... Tem que ir arrumando soluções. Eu acho que o maior erro do Botafogo hoje vai ser ficar pensando, ano passado o Luiz Henrique era melhor do que... ano passado o Almada era melhor. Isso é muito ruim. Porque você começa a comparar os jogadores e não tem nada a ver um com o outro. Eu acho que tem que achar soluções sem essa comparação. Porque se tu começar a fazer essa comparação, mas você não acha que é isso, que essa Rafa tem que baixar um pouquinho e falar assim, tá bom, os caras saíram, vai demorar um tempinho pra gente jogar igual a gente jogou ano passado, porque aí o torcedor quer a mesma parada, pô. Mas a torcida não pode pensar assim. Eu acho que não é nem só isso. É porque assim, o ano foi tão perfeito pro Botafogo, o time jogava tanto, que, cara, os jogadores que ficaram não vão jogar a mesma coisa que jogaram no passado. Não tem como. Muito difícil. Concordo. Você pega o último time que fez isso, que foi o Flamengo 19. Pô, o time era muito bom? Era muito bom. Os caras estão decidindo o jogo até hoje. Mas, cara, foi o auge do Gabigol, foi o auge do Bruno Henrique, foi o auge de todo mundo. Não repetiu. Não vai repetir. O Rodrigo Caio jogou 70 jogos bem. Não vai acontecer. E o Botafogo teve esse ano, cara. Então, assim, o Barbosa não vai ser o melhor zagueiro da América do Sul. E ano passado ele foi. Aí tu vê assim, tomara que ele melhore, mas igual, eu adoro o Barbosa, tá? Achei ele um cara... Mas, tipo, foi um erro absurdo dele no jogo de hoje, entendeu? Você não espera isso de um jogador como ele, né? Eu só fico pensando assim, porque eu sei que tem, né? Acho que... Rafa, você tocou no ponto assim, cara, e aí? Nós vamos ficar com saudade daquele time do ano passado até quando? A gente precisa resolver. Agora, eu também acho que não é mais o mesmo time e, cara, vamos alinhar com a realidade. Eu acho que tem uma coisa pra gente... Não é mais um timaço, Rafa, não é mais um timaço, o Botafogo, gente. Não é mais o timaço do ano passado. Não é. Eu acho que tem mais uma coisa pra gente descobrir do Botafogo. O Botafogo trouxe um cara pra ser o craque do time, que foi o Santiago Rodrigues. Não rolou? Não, calma, não sei. Ele chegou um pouquinho depois. Chegou um pouquinho depois, hoje tava fora, tava lesionado. Assim, eu acho que o ano do Botafogo, ou pelo menos pra gente fazer essa comparação, se o time deve muito ao ano passado, acho que passa por ele. Porque o Arthur... Beleza, o Arthur, se você comparar com o Luiz Henrique, ele vai estar longe. Não tem o que fazer. Por causa do Luiz Henrique, não por causa do Arthur. E o Santiago Rodrigues com a Almada, provavelmente a Almada deve ser melhor. Eu não vi muito o Santiago Rodrigues na MLS. Mas assim, ele foi muito caro, foi com preço de jogador para ser craque do time. Vamos ver. Gabriel, vou te falar, eu vou fazer até uma... Assim, o scout do Botafogo, ano passado, arrebentou. Esse ano as contratações... Eu não tô falando que são ruins, a gente vai ver jogando, mas tem jogador que nem estreou ainda, tipo o Natan, a gente não viu jogando, mas teve o Wendel vai chegar? O Wendel vai chegar. O Wendel acho que vai ser... Teve o Elias, se não me engano, né? O Elias jogou pouco, o Juan Cruz jogou pouco. Mas não tem a mudança de comissão técnica que pesa nisso também? Pesa, mas nas contratações eu acho que não. Eu acho que não porque eles foram contratados antes, eu acho que é mais o scout. O scout que do Botafogo que é muito bom. Só que, realmente, esse ano... não tá acertando como acertou no ano passado. Entendi. Assim, não é uma crítica, é uma verdade. Não, tudo bem eu não tô aqui, assim, eu conheço todo mundo lá e adoro os caras, então eu tenho que falar a verdade. Realmente, esse ano errou muito mais do que acertou. Principalmente a escolha do técnico, assim, é uma escolha muito arriscada, né? Porque, assim, pra ser justo, tá? A grande referência que eu tenho do Renato Paiva foi ele no Bahia, que foi um desastre. Que é um desastre. Agora, ele tem bons trabalhos no México e tal, que a gente eu acompanhei muito. Só que, assim, ele já chega com esse peso, com dois pesos muito grandes. Um de substituir Arthur Jorge no melhor ano da história de todo mundo que viu o Botafogo. Todo torcedor do Botafogo viveu o melhor ano passado. Eu tô sabendo. Isso é muito duro. Acho que, de repente, tu sabe... Fala aí, Rafa, tem algum? Tem algum time? Tem algum time? Imagina. E o outro peso é chegar com essa pecha de... O único trabalho dentro do Brasil foi muito ruim. Então, quando o time já começa a não andar, já fica todo mundo achando que não vai dar certo. Já é um problema. Falando isso hoje. Foi chamado de burro hoje. Eu tenho um problema, só que uma coisa que é muito grave, acho que é do Brasil. Não é todo treinador português que é bom, cara. Isso me incomoda muito. E aí a gente adora surfar as ondas. Então é o seguinte, isso vem lá de trás, né? Vem de 19 com o Jorge Jesus ou vem antes? Não, vem de 19. E aí começa, fenômeno. Agora quem dita a regra é a maneira de jogar do Jorge Jesus. Foda, a baita treinador. Aí agora vamos apostar nos caras, porque assim, deu retorno. E tem uma outra malandragem também, que é uma percepção minha, tá? Não é uma informação.
Quando você traz esse cara, não é o caso do Renato Paiva, porque ele já tinha um trabalho ruim. Mas você também tem uma relação com a torcida que é, pô, tá vendo? Tô fazendo o possível. Tô indo lá no Portugal buscar o cara, pô. Tô trabalhando, não tá trazendo ninguém aqui do Brasil. Que você já tem, a torcida já tem um ranço com vários treinadores, já tem uma imagem formada, uma opinião formada. Então, os caras eu até acho mesmo, que eles têm mais tranquilidade, mais tempo, porque ele veio de fora. Pô, vamos conhecer, peraí, o cara também e eles dão se resultado mudou pro também. Brasil. Mas a escolha do Paiva, ela é frustrante. E alguns trabalhos aconteceram, deram certo. E que deram certo, entendeu? Por isso que eu falo, não todos são bons, mas é porque muitos deram certo, e todo mundo fala, pô, o Jorge Jesus ganhou no Flamengo. O Abel ganhou no Palmeiras. O Arthur Jorge fez um trabalho... O trabalho do Vojvoda fantástico. O Vojvoda é argentino, né? Sim. Também. Ah, desculpa, você tá falando português. Eu ia falar estrangeiro. Não. Perdão aí, galerinha. Não, por isso que eu falei. Mas, tipo... E aí todo mundo começa a pensar, vamos trazer um português também que vai dar resultado, mas não é assim que funciona. Ele é tão mal gerido que ele é muito feito de moda também, né? Então assim, não sei se você lembra, mas lá em 2015, 2016, a moda era o estagiário. O Carille depois foi campeão, aí, pô, era Zé Ricardo, não sei o que. Já conhecia. A moda é, pô, o interino que vira... Aí depois, pô, o Filipão volta e faz um grande trabalho. A moda pô, Abelão, Filipão, tudo aí assim. Aí 19 veio o São Paulo e Jesus, a moda é estrangeira. Então assim, é uma coisa que às vezes não é pensada. É simplesmente, cara, o que tá dando certo aí? É estrangeiro, então traz. Eu também acho que isso é ruim. Tem um limite pra gente analisar de fato o trabalho do Renato Paiva? Tem um limite? Como assim? Desculpa. A gente tá vendo aqui os resultados. Hoje ele foi xingado de burro e tudo mais. É porque eu acho a contratação dele frustrante. Por tudo que aconteceu. Nós estamos pensando em um treinador. Quando anunciou o Renato Paiva, eu falei, gente, peraí, eu me pauto no que eu vi no Bahia. Não é possível. Quem escolheu? Tem um limite pra gente falar, já deu. Se não der certo. Então, eu vou falar uma coisa pra você. Qual é o limite pra esse torcedor do Botafogo? Fico pensando, porque realmente tem essa frustração. O Botafogo parece que foi hoje, né? Então, é difícil pra caramba você substituir... se tornar treinador do Botafogo depois do que aconteceu no passado. Já seria difícil. Eu acho que muitos treinadores que, assim, eles tentaram não vieram por isso. Exatamente. Recusaram por isso. Recusaram por isso. Lá no alto, né? Recusaram. E aí chegou o Renato, né, Rafa? Eu e o Rafa está na mesma. É isso aí. A galera não vou meio... Isso aqui é bronca. Se você não for campeão, é fracasso. Exatamente. E mais você pega o atual campeão da Libertadores brasileiro, você não ganha, é fracasso. Exatamente. Aí você já chega perdendo o Carioca, clássico. Porque é isso, né, cara? Estadual. Ele tem ali a régua do clássico. Que é difícil pra caramba de você contornar, porque você não entrega no clássico, passa uma vergonha, não dá certo. Ali já começou uma merda teu ano. Você foi bem demais, sabe por quê? Eles estavam falando até do Mancini. Sim. Eu acho que o Mancini não veio por causa disso, não. Mas o Mancini, se estivesse perdendo, a torcida já ia estar gritando burro. Porque o sarrafo tá lá em cima. Lá em cima, cara, não tem como. É difícil mesmo. Não tem jeito, pô. E assim, então, eu acho que tem a responsabilidade do Renato. Hoje ficou evidente em alguns momentos que tem um pouco... E aí também, do lado de São Paulo, do Zubeldia, acho que a gente não consegue eximir o treinador de responsabilidade, porque ele que no mérito é dele, mas também a bronca na hora que tá tudo errado é dele também. Mas, cara, é muita coisa que aconteceu ao mesmo tempo com o Botafogo e ainda tem o trabalho do Renato que não funciona, por isso que tá muito ruim. Assim, é importante ressaltar que ele teve quase um mês só de trabalho, né? Que é praticamente impossível no Brasil. Então, assim, é frustrante. É muito frustrante. Não, eu não tô passando pano, não. É ruim, tá? É ruim. O trabalho do Renato Paiva no Botafogo é ruim. Até agora, pelo menos. Até agora é ruim. Pega um jogo muito ruim contra o Carabobo, por exemplo, que ganha meio na sorte, assim, né? Um chute de longe, que a bola desvia. O jogo contra o Bragantino... É porque o gol saiu logo no início, né? Então condiciona um pouco, mas o Botafogo com dificuldade para pressionar o... O jogo contra o Bragantino, eu acho que ele é simbólico. Porque o gol acontece em 4 minutos de jogo e o Botafogo não consegue jogar. E mais falhas de defesa, né? Aquele gol do Bragantino, até escutei que estava impedido, mas foi falha de defesa. Não pode tomar um gol de escanteio de jogadinha assim, não existe. E sobre o Zubeldia, só para não deixar passar, assim, as duas coisas são verdade, tá? Eu acho que o Zubeldia nunca fez o São Paulo jogar muito. Há um ano, teve a sequência, logo que ele chega, ele vence vários jogos, e o São Paulo estava muito mal com o Carpini. Mas, cara, nunca vi um futebol assim do São Paulo, então eu acho que ele tirou pouco do São Paulo até agora. Em termos de resultado, acho que é ok, botou na Libertadores, quase eliminou o Botafogo no passado, por exemplo, nos pênaltis. Mas também é verdade que a expectativa para esse São Paulo está completamente desmedida. Porque o time que acham que o São Paulo tem, o São Paulo não tem. O São Paulo não tem esse time. E parece que o Zubeldia, ele vai ressuscitando, né? Todo mundo fala, vai embora agora, ele continua. Ele ganha um jogo, aí vai, continua. Alguns pontos a gente pode começar a observar. O Zubeldia hoje até brigou com um jornalista na coletiva de imprensa. Teve isso? Eu não vi. Nas redes sociais. Tinha um assessor de São Paulo ali ao lado tentando acalmá-lo. Isso já é um sintoma de que realmente o Zubeldia acho que está no limite psicológico dele com o comando dele. Já não sei também. Ele tem muito... Desde o primeiro dia ele já está... Sim, tem essa questão que ele toma de cartões amarelos, mas ele não está encontrando algumas saídas, né? E aí tem a questão dos desfalques e tudo mais.
Mas, enfim, se a gente pegasse a tabela do campeonato antes de todo esse momento de São Paulo tem 2 jogos fora de casa contra o Atlético Mineiro e Botafogo, 2 empates. O problema é que em casa empata com o Sport 0x0 e empata com o Cruzeiro depois de estar vencendo o jogo por 1x0, sofre 1x1. Responde bem a jogos difíceis e mal a jogos... Mas olha o campeonato. São Paulo encara Botafogo e Atlético Mineiro como visitante, volta com 2 empates. O Atlético Mineiro tá só não ganhou de ninguém também. Sim, é que a gente está analisando, mas pega o campeonato brasileiro. De tabela, o problema é que empata do jeito que empatou com o Sport e empatou com o Cruzeiro. E vamos falar agora de outro jogo, porque o empate de 2x2 entre Botafogo e São Paulo não foi bom para nenhum dos dois clubes, tá? Os técnicos estão sob pressão, mas ainda assim foi uma noite inesquecível para um pequeno botafoguense de Paz Famosos. Um Botafogo e São Paulo inesquecível. Não pelo que foi o jogo, nem pelos golaços da partida, mas para o pequeno Caetano. Botafogo, campeão, 1910, Uma noite para guardar para sempre na memória e no coração. Vamos ver qual é o primeiro? A primeira vez no estádio Newton Santos, com direito a cumprimentar os ídolos. Antes de entrar com o time, resenha com o filho de uma estrela botafoguense. Que pai? Com meu pai. Seu pai é o Savarino. É o Savarino de verdade ou o Savarino, outro Savarino? É o Savarino do Botafogo. A minha é Joana. Também fui para 4 Jogos Olímpicos. Tá certo, Caetano, filho da ex-nadadora Joana Maranhão e do ex-judoca Luciano Correia. Eu acho que Caetano é a prova de que do escolhido, a teoria de que não escolhe é escolhido, né? Porque eu torço pelo esporte, o meu marido é Flamengo. Eu acho que é muito bonito essas memórias que a gente tá criando pra ele. Eu entrei com o Igor Jesus. Sério? Entrou, fez pose no hino e depois subiu para assistir ao jogo de um camarote. Olê, 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 é Botafogo de coração. Em campo, o pai do novo amiguinho de Caetano quase abriu o placar logo no início. O goleiro Rafael fez a primeira de várias defesas no chute de Savarino. O Botafogo sofreu com Ferreirinha. Pela esquerda, cortou para o meio, quase. 1 minuto depois, pela esquerda, cortou para o meio e aí a bola entrou. 1-0 São Paulo. Savarino gostou da ideia e fez igualzinho para o Botafogo. 1-1. Os acréscimos do primeiro tempo foram animadíssimos. Pênalti marcado de Alan Franco em Cuiabano. O VAR chamou e o pênalti foi anulado. Aos 51, Ferrarese desempatou. Impedimento marcado. De novo o VAR. Impedimento mantido. Tinha mais. Aos 57 minutos, Ferreirinha de novo. Dessa vez deixou André Silva na boa para fazer 2-1. Os golos que sofremos, uma situação individual do Ferreirinha, que já sabíamos que joga daquela forma e que vem muitas vezes para dentro. Depois de 4 jogos no comando do Botafogo no Brasileiro, Renato Paiva já experimenta o que são várias reclamações e até xingamentos de uma torcida que espera que aquele Botafogo de 2024 finalmente, de alguma forma, apareça em 2025. E as vaias e um grito de burro agora para o técnico Renato Paiva. A torcida tem direito a manifestar-se, é um direito democrático e público. E o treinador tem que saber viver com isso. A torcida está revoltada com o resultado. Óbvio, porque é ganhar como nós também queremos. E nós também estamos revoltados. Custa-nos é olhar para este jogo e dizer assim: cara, fizeste um número de finalizações suficientes para ganhar este jogo e não ganhaste. Criou muitas chances mesmo. Rafael pegava tudo. Cabeçada de Igor Jesus, chute de Matheus Martins, tudo na mesma jogada. Outra vez Igor Jesus de cabeça e lá estava Rafael. E o Caetano sofrendo. Deus lhe ouça. Até que não teve jeito. Igor Jesus, com quem Caetano entrou em campo, lembra? 2-2. Eu acho que falta um pouquinho mais de concentração
para fazer as jogadas que nós temos treinado. Aquele Botafogo irresistível de 2024 ainda não apareceu este ano. Mesmo assim, ele é capaz de emocionar. É muito exigente, tá louco. Perdeu o Thiago Almada, perdeu o Luiz Henrique, entre outros jogadores. E os reservas todos, Chiquinho, Eduardo, Júnior Santos, que faria uma diferença grande nesse time. E aí o técnico tem que reconstruir tudo ali, que os jogadores nem chegaram ainda todos. E paga por tudo que o próprio John Textor falou lá atrás, né? Que agora começava o ano. Cadê? Agora que precisa ali dele, cadê? Ninguém sabe, ninguém viu o John Textor no Brasil nos últimos meses. Porque é o preço que se paga por essa história de que o ano começa agora. Então, assim, tá tudo ruim. Em fevereiro. Tá tudo ruim, nem tudo ruim, mas assim... podia estar melhor. Podia estar melhor, não sei se a responsabilidade aí nesse... Tem vários times que responsabilidade têm do treinador. Talvez o São Paulo seja um deles. Não tudo também. Porque o São Paulo também... mas então, vamos dividir aí. O São Paulo é a mesma coisa. Como é que você vai cobrar de um treinador? O São Paulo tem uma situação diferente. De lesões. Isso. E ontem perdeu o Caleri com o quê? 20 minutos de jogo? Isso. 30 minutos de jogo sai o Caleri. É um time que se machuca muito, hein? Talvez também seja a responsabilidade da preparação desse time. Mas eu tenho essa sensação aqui que me lembra desde 2022 com o Rogério Ceni de departamento médico cheio, com o Dorival departamento médico cheio. Só não tá tão cheio porque não tem nem jogador para encher o departamento médico do São Paulo esse ano. Vamos falar a verdade? O São Paulo abriu mão de muitos jogadores para aliviar a sua folha salarial. Né? A gente sabe que o São Paulo é um clube que tem dívidas pesadas, como outros também têm, mas que decidiu fazer cortes, né, significativos para tentar equilibrar essa dívida. Ainda não conseguiu, mas avisou que faria isso, né? Então, o peso está aí para o Zubeldia. Mas é que o problema nesse caso do São Paulo é que os melhores estão no departamento médico, né? Quem faz a diferença está no departamento médico. Como é que você vai cobrar, então, de um treinador resultado se você oferece um elenco mais curto e os seus principais jogadores, que foi a aposta do São Paulo de trazer o Oscar, por exemplo... Mas olha, Joana... Acabou se machucando porque o técnico está tomando muitas decisões ruins também. Eu ia falar do que a gente discutiu aqui na semana passada, da questão da Libertadores. O São Paulo leva o empate depois de tirar o Ferreirinha com medo de lesão. Ontem ele não tirou, né? Tirou também. Não, gente, tirou com 42 minutos. Gente, mas tomou empate logo depois, né? Não, mas isso é um problema. O São Paulo toma muito gol no segundo tempo. Exato. Toma muito gol no segundo tempo. Isso à toa não deve ser. Recua demais, você toma. À toa não deve ser. Desconcentra, cansa, whatever, vários motivos. Tá bom, né? Mas a gente tá vendo uma quebra de padrão ali das decisões do Zubeldia. Por exemplo, ele era muito cobrado para usar os meninos da base, né? E não colocava. A avaliação dele, ele tá lá treinando. Quem sou eu para questionar? Mas a gente falava, por que será que o Matheus Alves não joga? Por que será que o Lucas Ferreira não joga? O Lucas Ferreira estava jogando como titular, ontem ele optou por um São Paulo diferente. Então, ele coloca o Matheus Alves, que é um camisa 10. Então, o Luciano vai para o banco. Então, tinha uma movimentação diferente. Do lado esquerdo, o Ferreirinha, né? Que, de novo, mostrou que ele tá voando. On fire. Impressionante o espaço que a zaga do Botafogo dá para o Ferreira nos dois lances. Tinham 4 jogadores em cima do Ferreira. Na primeira vez, marcação frouxa, e na segunda vez, acho que eles pensaram, acho que ele não vai chutar, e aí ele serve o André Silva, quem estava sozinho era o André Silva. Então... Mas, você vê que tudo isso, e esse empate de novo no fim que o São Paulo levou os jogadores para um estado de nervo tão grande que eles terminaram o jogo discutindo, teve uma discussão ali do Alan Franco com o Luciano. Com o Luciano e depois com o André Silva. E depois com o André Silva, que com o André Silva a coisa ficou até mais séria. Ele chegou ali para tentar apaziguar... E aí o Alan Franco ficou maluco e a coisa ficou bem mais séria, né? A discussão chegou a ter dedo na cara e tudo mais, tentativa de partir para cima. Isso. E isso foi tema na coletiva. Óbvio que foi tema na coletiva. A primeira pergunta da coletiva, que aliás foi feita pelo Gabriel Sá, que é jornalista da Jovem Pan. Ótima pergunta, aliás. Pergunta muito relevante, muito importante. Zubeldia não entende nada de jornalismo para questionar a pergunta. Eu queria até aproveitar, desculpa, Joana e Lofredo, vamos ver como se criou esse climão que saiu do campo e foi para a sala de imprensa durante a coletiva quando o Zubeldia não gostou da pergunta do repórter. Vamos lá.
Uma análise sua do empate dessa partida, né, o quarto empate no Campeonato Brasileiro, e após a partida você tinha descido para o vestiário, mas houve uma pequena discussão entre o Alan Franco, o André e o Luciano ainda no campo. De que forma você enxerga essa cobrança interna feita pelo elenco para tentar atravessar que isso é importante? essa fase? ¿Vos decís que isso é importante? Não, que sim, ellos terminen... Para vos é uma pergunta importante? Eu acho relevante uma discussão No es importante. Terminamos un partido, hicimos un esfuerzo bárbaro, nos hacen un gol prácticamente al final, y para vos es importante esa pregunta. ¿Para vos no es normal en el fútbol una discusión? Eu estava ensaiando a pergunta para entender como é que você pensa essa discussão ¿Pero qué no pensás vestiário. vos? ¿Para qué haces esa pregunta? Vamos a otra pregunta. No me gusta esa pregunta. Vamos a otra Tá bom, pregunta. Es direito una seu. mala educación, después de haber jugado un partido importante, prestarle atención o tirar los focos sobre una discusión sobre 2 o 3 jugadores que, por supuesto, después de un empate pueden estar calientes, pueden estar enojados porque el empate no nos gustaba, queríamos ganar. ¿Y a vos te parece que es una pregunta para ponerlo adelante? Después del partido que se hizo el primer tiempo, después, ¿te parece una pregunta para ponerla adelante de todo? Era uma análise da junção do Não, coletivo, não, como é que você não. enxerga essa cobrança Não, feita não. no vestiário, mas é Não, direito não. seu não querer Não, responder, não, você está não, de não. acordo? No, a otro. Perfeito. Eso no es ser de Sao Paulo, eso es ser de otro time. Vamos. Só para dar contexto, você vê Esse que ele também fala tá no fazendo final. hora extra no Brasil, tá? Mas foi no São Paulo, Vamos lá. sim, Zubeldia. Bastava responder aquilo ali. Os caras estavam de cabeça quente porque empataram mais um jogo e acontece aí do futebol, pô. Tava fácil de responder. Ele fala, isso é coisa de pergunta de quem torce pro time rival. Isso, O jornalista não tá lá pra torcer por ninguém, Zubeldia. E depois que acaba, isso é no final. Ele levanta... O Zubeldia, desde que chegou, é mal educado, grosseiro, toma um monte de cartão, não dá exemplo nenhum, não acrescenta nada pro futebol brasileiro. Tá fazendo hora extra no futebol brasileiro. É diferente, assim, vamos pegar o Abel, que a gente sempre critica porque tem uma personalidade difícil também. Abel dá uma contribuição gigantesca pro futebol brasileiro, mas poderia ser melhor. A gente esperava até, inclusive, que trouxesse uma visão europeia, mas não aconteceu. Zubeldia não. Zubeldia acrescenta muito pouco para todo esse espetáculo, para todo esse show, para toda essa falta de educação. Eu achei... Pois é, perdeu a cabeça, depois essa não cena é a primeira que mostra vez no final... também, perdeu a cabeça. Não, ele brigou uma com o vez Léo pode Lepre acontecer. uma vez aqui, nosso repórter, né? Também ficou irritado com uma pergunta, ok. Mas é sintomático, vou explicar por quê. No final, essa cena ali, que aparece sem áudio, ele vai lá cobrar de novo e ele fala, poxa, eu acho até que você é um bom jornalista, mas você torce para que time? Palmeiras? Corinthians? Assim, totalmente... Não importa, né? Exatamente. Podia perguntar, e você torce para que time? Você torce pro São Paulo? Nasceu São Paulino? Você torce pro Lanús, pro River Plate? Então, assim, perdeu completamente a razão. Mas você vê o que é um técnico à beira de um ataque de nervos. À beira não, tendo um ataque de nervos. Sabendo ele que... Tá descontando, vamos lá. Ele está descontando em quem não tem nada a ver. Os jogadores vão voltar, o São Paulo vai ter dificuldade e vai acabar a desculpa e o Zubeldia vai voltar para a Argentina. Isso é em breve. Vamos ver. O que eu posso dizer para você que aí é uma informação, não é uma sensação. Os jogadores, eles gostam do trabalho do Zubeldia. Eles apoiam, eles respaldam o trabalho do Zubeldia. Não existe problema com o treinador. Inclusive, a gente já falou aqui em outros momentos... Não, o problema é com a vitória mesmo. A gente já falou em outros momentos aqui, reuniões de portões fechados dos próprios jogadores. Então, aconteceu uma reunião numa partida em que o Zubeldia, agora eu não vou lembrar a partida exata, mas não era o Zubeldia na beira do gramado, era o Max Cubeiras, e já no vestiário os jogadores fizeram cobranças e depois teve uma reunião que os líderes do elenco também tomaram frente e também cobraram ali. Eu falo, gente, uma coisa é, ok, trabalho do técnico, outra coisa é a gente precisa se cobrar. Isso que a gente viu foi uma coisa mais explícita dentro do campo, mas é uma coisa que tem acontecido, que os jogadores têm feito cobranças, um está cobrando o outro. Acho que o Zubeldia ali poderia ter respondido com muita naturalidade, porque eu concordo com ele que faz... Esse tipo de cena não é para ser polêmica, mas faz parte do nosso trabalho perguntar. Ele não pode vetar pergunta nenhuma. Porque ele poderia ter falado assim, gente, é coisa de jogo. Isso, mas não acho que seja, quente, tomou... Senão a gente veria em todo jogo isso. A gente não vê em todo jogo isso. Mas a gente exatamente não vê em todo porque jogo... não se vê em todo jogo é que se pergunta. Se isso acontecesse realmente em todos os jogos, ninguém ia perguntar. Mas tem um contexto que eu estou falando, tem um contexto. A gente sabe que os jogadores estão se cobrando, a gente sabe que os jogadores apoiam o Zubeldia, né? Estão respaldando. A gente sabe que a diretoria também não vai tomar
nenhuma atitude drástica, sabendo que ele não tem os jogadores todos, sabendo que a montagem do elenco não dá tanta opção assim para o Zubeldia. Então tem toda essa interpretação. Tem uns outros problemas aí que o São Paulo está passando, mas eu vou trazer mais novidades depois. Opa, então ficamos nesse aguardo, porque o Mas Zubeldia... assim, não é só isso. Tem outras coisas tumultuando o ambiente também. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, o Zubeldia tem respaldo da diretoria, tem respaldo dos jogadores por enquanto. Não sabemos aí como é que vai ser o tamanho do problema do Caleri, parece sério. Então ele deve perder o Caleri, não sei. Vai ser avaliado também, vamos ver qual que é a resposta que vem de lá, se dá uma previsão. Mas ele vai perder outro jogador para a sequência. Então também o trabalho não está fácil. O que eu disse que tem contexto é, essa cobrança foi explícita depois de um final de jogo em que o São Paulo toma um gol no final de novo, mas os jogadores já têm se cobrado, não é novidade. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Tem mais conteúdo para vir hoje aqui ainda. Ó, não se esqueça, agora temos também página no Instagram. Joga no Instagram Notícias do Fogão 2.0, tá? Que você vai achar. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Também na descrição, além do 2.0 aqui do YouTube, tem o Instagram aqui também na descrição, tá? Se inscreve lá e segue lá, dá uma moral pra gente. Aqui em cima, LivePix, ali o Pix do canal, o e-mail, tá? 4 planos de membros. Tá cansado de saber? Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto sempre, partiu almoçar e até o próximo vídeo.